Olá, caro acadêmico, acadêmica. Nessa videoaula nós vamos discutir sobre a relação indivíduo e sociedade. Para fazermos isso, nós vamos utilizar a obra do Reinaldo Dias, intitulada Sociologia e Administração. Nessa obra, nós começamos discutindo sobre a relação, ou melhor dizendo, sobre a importância da sociedade para a nossa constituição como seres humanos, como indivíduos. Nós sabemos que o nosso jeito de ser, nossa forma de agir, até mesmo o nosso modo de pensar, está atrelado com o contexto social em que estamos inseridos, com as nossas formas de interação social. Podemos chegar a esse ponto aonde que o Reinaldo Dias nos diz o seguinte: a vida em grupo é que transforma o animal homem, melhor dizendo, em um ser humano. Ou seja, o próprio conceito de humanidade implica já uma visão social, implica um conjunto de relações sociais, contatos sociais que nos fazem conceber o que é certo, o errado e sobre conceitos como o de humanidade. Dessa forma, o ser humano pode ser definido como um ser social, como um ser que se define e que se constrói nas relações sociais. Um outro pensador que também discute sobre isso, que não é somente esse, mas tem muitos outros, mas essas referências podem nos ajudar, encontramos no Edgar Morin. O Edgar Morin, ele faz uma discussão em uma obra, Doutrina do Método, ele faz uma discussão e nessa discussão ele diz o seguinte, que podemos perceber a humanidade na relação indivíduo, sociedade e espécie. Nós nos encontramos em cada um desses elementos. O indivíduo está na sociedade, a sociedade se constrói através dos indivíduos e isso modifica a nossa forma da nossa espécie. Ou seja, não somos apenas seres biológicos. O elemento biológico precisa de estímulos e esse estímulo ele está ligado ao universo social. Então a sociedade ela é fundamental para nossas interações sociais, é fundamental para a nossa formação, para o nosso desenvolvimento e crescimento. Por isso, podemos também trazer discussão sobre o desenvolvimento da nossa personalidade, que é um outro conceito muito presente no nosso material, que vem a ser personalidade. Nós sabemos que as pessoas se comunicam, interagem, e quando fazem isso, quando há esse grau de interação, podemos dizer que existe uma ação recíproca. Existe uma forma que é entendida por ambos os indivíduos ou por vários indivíduos envolvidos. Então, ou seja, há apenas comunicação ou contato social quando ambas as partes interagem. Ambas as partes estabelecem uma relação de troca. Do contrário, não poderíamos falar de interação social. E essa interação social é a que se apresenta com bastante evidência no fato em que nós, como seres humanos, como pessoas, influenciamos e sofremos a influência dos outros. Ou seja, essa é uma marca do ser humano. E é essa a ação social, podemos dizer, ou podemos dizer o seguinte, que a partir disso, podemos definir o que é a ação social. Um tema muito importante para a sociologia, que está ligado na discussão do nosso grupo, ao que é a ação social? Trata-se justamente da ação recíproca de ideias, onde as pessoas trocam ideias entre si, atos, sentimentos, o sentimento do certo, do errado, costumes, hábitos, que estão presentes nas relações entre as pessoas ou grupos e grupos, entre a relação entre os grupos. Tudo isso está ligado ao que chamamos de ação social. Quando falamos de ação social, pressupõe, então, no caso, não apenas uma ação unilateral, ou seja, apenas individual, pressupõe sempre uma relação com o outro. E existe sempre essa necessidade dessa relação ser recíproca. Isso pode acontecer justamente na troca de ideias, na formação dos nossos sentimentos, no nosso modo de ser. Porque toda a base de nossa vida social ela é marcada, de fato, pela interação. A interação social ela é responsável por aquilo que nós vamos chamar de socialização. Dizemos que a socialização é muito importante para o indivíduo.
Mas como que acontece a socialização? Ela acontece através da interação, ou seja, através das trocas entre os indivíduos, de trocas recíprocas. E essas relações, essa interação entre os indivíduos ou socialização é que vai justamente formar a nossa personalidade. A nossa personalidade. E o que vem a ser aí, podemos dizer, o que é uma personalidade normal ou não, serão discussões que vamos trazer, porque a sociedade vai estabelecer um determinado comportamento como mais adequado ou não. Então podemos dizer que dentro da sociedade existem pode haver vários tipos de personalidades que poderão ser consideradas normais, mas outras condutas poderão levar a algo que afeta a sociedade e vai ser considerado como errado ou não tão adequado, é próprio da sociedade. Agora vem uma pergunta: o que é necessário para que haja ação social ou interação social? Primeiramente, temos que ter em vista que há a necessidade do contato entre os indivíduos. Ou seja, esse contato dos indivíduos, a comunicação entre eles, aonde ocorre um processo de modificação recíproca no comportamento desses indivíduos. Então, ou seja, isso torna-se fundamental. E podemos afirmar também que existem diferentes formas de interação social na sociedade. Poderíamos citar como exemplo as relações de valores culturais, econômicas, religiosas, políticas, pedagógicas, familiares e assim por diante. E essas formas de contato e interação social modificam-se de sociedade para sociedade. A outra questão importante a considerarmos que esses comportamentos básicos que se repetem constantemente, que tornam padrões dentro de uma sociedade, nós chamamos de processos sociais. Processos sociais básicos são comportamentos que se tornam como padrão, ou melhor dizendo, constituem as formas de interação repetitiva de padrões do comportamento que encontramos na vida social. E poderíamos elencar entre os processos sociais básicos o de cooperação. A cooperação ocorre de fato quando existe uma relação de troca, uma relação de ajuda em vista de um objetivo em comum. Ou seja, os indivíduos se ajudam nesse sentido ou cooperam entre si para conquistar o objetivo em comum. Pode também ser uma relação, um processo de competição, aonde que os indivíduos competem entre si de maneira consciente ou inconsciente, buscando um determinado valor, buscando um determinado reconhecimento ou um determinado bem que não será disponível para todos. Então, ou seja, é uma possibilidade que pode ser dentro da sociedade. Outra situação que pode acontecer, ou um processo básico, melhor falando, é a relação de conflito. No caso contrário da competição, os indivíduos eles buscam eliminar o outro, ou enfraquecer. Então, ou seja, na competição, você encontra uma disputa por bens, interesses, sem motivo que é o alvo de disputa, sim. Porém, no conflito, essa disputa, ela é muito mais acirrada, ela busca eliminar o outro ou, no caso, enfraquecer o outro. Também podemos falar de um outro processo básico que apresenta no nosso material, que é o processo de acomodação. O processo de acomodação, ele tem como característica o fato que os indivíduos não necessariamente estabeleceram uma relação de diálogo ou chegaram a um determinado consenso, mas no sentido de tolerar o outro, embora não haja mudança comportamental. Ao contrário da assimilação. Na assimilação, que é um processo longo e complexo, você encontra justamente o fato de que os indivíduos acabam assimilando determinados valores, mudando suas posturas, adotando determinados valores. Poderíamos citar como exemplo a cultura, a vinda dos imigrantes para o oeste de Santa Catarina. No oeste de Santa Catarina tivemos a vinda de imigrantes italianos, alemães, poloneses e assim por diante.
todos eles passaram por um processo. Inicialmente, podemos dizer, esses grupos eram mais fechados, mas com o passar do tempo, fechado no sentido de não ter um contato necessariamente entre os grupos. Ou seja, o contato ficava restrito no grupo social, ou seja, as pessoas se identificavam naquele grupo. Com o passar do tempo, essas pessoas elas vão se acomodando, ou melhor dizendo, elas vão assimilando, elas vão assumindo determinados princípios, determinados valores que se tornam comum a todos. Esse é um processo que chamamos de assimilação. Então, ou seja, é um dos processos sociais que nós encontramos na vida social. Então, aqui nós encontramos os processos básicos que nós mencionamos de socialização, processos sociais básicos. E agora, então, nós temos todas as condições para trazer uma definição do que seja socialização. Essa definição é muito importante, é interessante nós termos, como você poderá observar. A definição é a seguinte: a socialização é o processo pelo qual o ser humano aprende o modo de vida de sua sociedade. Ele aprendendo isso, ele se percebe como indivíduo. Ou seja, ele não vai suprimir a sua individualidade, mas ele se encontra como indivíduo nesse grupo social. Ele se identifica nele, ele se vê como membro desse grupo social. É um processo que ele se apropria de determinados valores, determinados princípios, e isso vai construir a sua subjetividade, o seu modo de ser, o seu modo de pensar, de sentir. Ele vai se identificar nesse contexto. Isso ocorre justamente, então, pelo processo de socialização. Aí, nesse processo de socialização, então, se nós observarmos aqui, entramos naquela questão que mencionei anteriormente, que era o desenvolvimento da personalidade. Ou seja, a nossa personalidade, ela vai estar ligada com o contexto social. Dentro do contexto social, nós vamos nos identificar, vamos desenvolver determinados processos, determinadas formas, determinadas tendências de comportamentos que são comuns aos membros do grupo social. E por isso podemos dizer que determinados comportamentos, determinadas atitudes, formas de ser, serão consideradas, no caso, normais por um determinado grupo social. E aí vem o conceito de normalidade social que mencionei anteriormente. E se nós observarmos, socialização e cultura tem tudo a ver. Porque justamente a socialização há essa relação de troca, há essa relação de contato social, de ação social, onde aprendemos valores, desenvolvemos sentimentos em comum, de pertencimento, de identificação. Então, nesse sentido, podemos dizer que a socialização ocorre por um processo cultural. Então, isso é muito importante levarmos em consideração. Nós aprendemos, nós partilhamos com determinadas pessoas, determinado grupo social, desenvolvendo nossos sistemas de crenças, a própria arte, que a arte é uma forma de representação das angústias, anseios, expectativas, discussões, a própria moral, a questão do certo, do errado, os costumes, hábitos de higiene, por exemplo, hábitos de como receber alguém em casa. Ou seja, aqui no sul nós temos essa questão do chimarrão, que é muito forte, é uma maneira de receber as pessoas. Tudo isso nós vamos aprendendo culturalmente. Isso se dá por um processo, inclusive isso envolve um processo de socialização. Então, ou seja, é interessante nós considerarmos isso. Outra questão muito importante quando falamos de sociedade são os símbolos sociais. Porque, de fato, o que são os símbolos sociais? São espécies de instrumentos, podemos afirmar dessa forma, que têm o objetivo de promover a conformidade da maioria dos indivíduos em relação a determinados padrões, valores. Podemos ter vários símbolos, e esses símbolos fazem com que os indivíduos venham se identificar nas suas formas de ser. Então podemos pesquisar sobre vários símbolos, podem ser símbolos religiosos, símbolos culturais, então seja tudo isso, ou até mesmo exemplos das pessoas que poderão determinar determinados comportamentos considerados ideais ou padrões dentro de uma sociedade. Outra questão muito importante é o fato que todo grupo social, para se manter, ele tem formas ou normas, regras, princípios para dar unidade. Ou seja, toda forma de interação ela vai ter um sistema normativo.
esse sistema normativo pode ser pelos costumes, pelas tradições, ou seja, maneira mais informal, que acontece no dia a dia, as pessoas nem vão percebendo, esse fator vai ocorrendo. Ou pode ser, então, também através do direito, que vai conter um conjunto de normas, de regras que as pessoas deverão seguir. Essas normas, esses costumes, esses princípios, eles têm como intenção justamente de manter uma determinada ordem social. O que seria essa ordem social? Essa ordem social está mais ligada à questão justamente de manter a coesão de um grupo social. Por exemplo, eu falo da família, dentro da família tem umas regras, ou seja, os pais pensam em uma das regras, em uma dos comportamentos que consideram adequados para os seus filhos, para aquele grupo social. Existe a maneira correta, por exemplo, de sentar-se à mesa, de tomar o café da manhã, existe uma maneira correta de como se vestir para ir para uma festa, estar adequado ou não. Tudo isso está ligado justamente a determinadas normas, que são normas costumeiras. A cortesia, de como receber alguém em casa. Então, ou seja, nesse caso nós não teremos uma lei jurídica que vai determinar o comportamento, mas teremos costumes que vão estar regulando a forma de ser dos indivíduos. Porém, nem sempre as pessoas vão seguir os costumes, tradições, a moral, nem sempre, porque a sociedade é cheia de mecanismos que buscam dar sustentabilidade e nem sempre vão seguir também a questão do próprio direito. E quando as pessoas não seguem essas normas sociais, nós dizemos que existe um desvio social. Então, ou seja, o que é o desvio social? Nada mais quando os membros do grupo social não agem de acordo com o que aquela sociedade espera, aquele grupo social espera. Ou seja, de acordo com a expectativa da sociedade. E no caso do crime, ele trata-se de um desvio social, mas é um crime social que afronta o Estado, ou seja, ele faz com que o Estado tenha a necessidade de aplicar sanções, punições para aqueles que não executam as regras, ou não cumprem com as regras, melhor dizendo. Porém, essas normas, essas regras, tanto dos costumes quanto em termos de direito, em muitas situações não são observadas ou são enfraquecidas. Existem situações da sociedade em que essas regras ou o sistema jurídico, os costumes, não dão conta de responder às necessidades sociais existentes. É por isso que surge um termo que foi desenvolvido por um sociólogo chamado Durkheim, que é o termo de anomia. Até se nós pegarmos o termo anomia, anomia significa ausência de regra, ou quando a regra não é eficaz. Então, ou seja, quando um grupo não tem mais tanta coesão social, perde a sua unidade social, nós podemos dizer que é uma situação de anomia social. Porque enfraquece as formas de interação social. E esse enfraquecimento pode se dar pela ausência de regras ou pelo fato dos indivíduos ignorarem as regras sociais. Tudo isso se refere ao conceito de anomia social, que o Émile Durkheim desenvolveu bastante em várias obras, entre elas a divisão social do trabalho, também discutiu numa obra chamada O Suicídio. São discussões muito presentes naquele sociólogo, mas que até hoje, na nossa análise social, nós debatemos sobre eles. Em vários momentos vamos discutir sobre a questão, justamente sobre a questão ligada ao fato de seguirmos as regras ou não. E diante dessas situações, tendo em vista as regras, os valores, os princípios, nós encontramos a questão da relação, a busca do controle social. O que é a questão do controle social? Toda sociedade, ela busca, de uma forma ou de outra, dar manutenção à ordem social existente. Ela faz isso, por vezes, através da socialização dos valores, dos princípios, através da pressão, pressionando os indivíduos a agirem de uma forma, ou até mesmo pela força e pela punição. Então, e nesse caso, quando a sociedade estabelece determinadas sanções, as sanções poderão se constituir em recompensas ou punições. No caso, quando falamos de recompensa, trata-se de sanções positivas,
No seguinte sentido, de que determinado comportamento ele passa a ser considerado como estimulado, se dá uma recompensa para que se haja daquela forma. Agora, a sanção pode ser negativa quando tem justamente essa função de reprimir um determinado tipo de comportamento. Então são formas de reação da sociedade. E dentro do universo social, quando falamos das organizações, da sociedade, dos vários grupos sociais, a família, a relação com os vizinhos, a comunidade, o bairro, falamos da empresa, nós vamos ter dentro desse universo, nós vamos ter a relação dos indivíduos, o fato de que em cada indivíduo ocupa um lugar dentro da sociedade. Esse lugar que ele ocupa na sociedade nós chamamos de status social. Então o status social é o lugar que o indivíduo ocupa dentro da sociedade. E ele poderá, no caso, trazer junto consigo direitos, poderá trazer consigo deveres, obrigações, ele poderá trazer tudo isso. E o status social, ele pode ser, no caso, atribuído, ou seja, o indivíduo não depende da vontade do indivíduo. Ao nascer por uma questão familiar, esse status, ele acaba recebendo esse status, pode ser essa situação. Pode ser uma situação de um status adquirido, por exemplo, o indivíduo trabalha, estuda, busca desenvolver determinadas habilidades, qualidades para ter uma determinada promoção ou conseguir dentro de uma determinada empresa um lugar melhor em termos de liderança. Ele, no caso, desenvolve habilidades que colocam essa pessoa como uma referência naquele sentido. Então, ou seja, nesse caso, o status foi adquirido, foi conquistado. Ele conquistou, ele buscou por isso. Então, ou seja, é uma das formas que os indivíduos apresentam dentro da sociedade. Então, é muito importante nós considerarmos essa situação. Ok, pessoal? Aqui são alguns conceitos que nós encontramos no nosso material. A ideia justamente desse vídeo é ajudar a esclarecer os principais pontos. Até uma próxima oportunidade, pessoal!